Takai Sasaki e nessas últimas semanas, tanto no IGTV como no nosso canal do YouTube, Takai Sasaki, temos lives sobre colorimetria, algumas dicas, mechas, tonalização. Nós temos então a TKSK Color Experience, exatamente para mostrar a experiência do universo da colorimetria. E em uma das nossas aulas tem um fundamento básico da coloração, que é o que eu vou explicar para vocês. O que é o fundamento básico da coloração? Não adianta a gente pensar em que cor neutraliza qual cor, como que eu vou fazer uma mecha, como que eu vou customizar a cor da minha cliente para ela se sentir única. E o mais importante, a gente alcançar o resultado que ela sempre esperou. Então a cliente chega com desejo, ela quer aquela tonalidade de cor, aquela tonalidade nas mechas, ela quer um efeito que seja especial ou que ela tenha até uma referência de uma celebridade que ela gostaria de que aquilo fosse a realização do sonho dela, ela ter aquela cor daquele cabelo. Muitas vezes no salão de beleza, qual é a dificuldade que o profissional encontra na hora que ele vê o desafio, que é a cor do cabelo da cliente, os procedimentos químicos que ela já tem e a cor desejada, a cor que ela sempre sonhou em ter no cabelo dela. Eu sempre falo que o foco não pode ser somente na aplicação do produto, a aplicação da técnica. A parte principal é o conhecimento. Então, a teoria, a parte do conhecimento, do estudo, do embasamento em colorimetria, mais as ferramentas, ou seja, a qualidade dos produtos, daquilo que você vai aplicar, as técnicas de mecha que você vai aplicar na sua cliente. Então, a soma de conhecimento com a ferramenta é que vai atingir o resultado esperado das nossas clientes. Fundamentos básicos da coloração é um dos temas da nossa aula de colorimetria, mas o que ele quer dizer para você? Nos fundamentos você vai entender como cada química acontece, como que procede. É importante, da mesma forma que eu vou escolher esta ferramenta porque eu sei que essa ferramenta faz isso. Vou escolher agora esta agora e eu preciso respeitar a pausa porque ela está neste procedimento químico. Muitas vezes a parte base a gente não aprende, a gente acaba aprendendo mais uma receita que dá certo, qual é a receitinha? Ah, é o 9,89 com isso? Ah, tonaliza assim, faz assim, apaga a raiz desse jeito. A gente acaba aprendendo muito mais truques do que de fato um conhecimento com embasamento técnico e o principal, embasamento químico, como que as químicas verdadeiramente funcionam no fio de cabelo. Fundamentos básicos, vou explicar agora uma dica simples. A gente precisa saber o que cada química faz e por que a união delas faz uma transformação. Qual é a transformação que ela faz no fio de cabelo quando elas se unem? Então, para a gente entender de uma forma simples, eu trouxe aqui o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio nós utilizamos tanto para colorir os cabelos, para tonalizar os cabelos e para descolorir. Então, existem três funções que nós utilizamos no peróxido de hidrogênio exatamente para isso: colorir, descolorir e tonalizar, que também entra na área de colorir os fios. O peróxido de hidrogênio é o princípio ativo químico, que nós conhecemos como H2O2. Esta é a fórmula química do peróxido de hidrogênio. A fórmula da água é H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. No peróxido de hidrogênio é H2O2, ou seja, eu tenho 1 átomo de oxigênio a mais, que vai fazer então a função que é o procedimento, como que chama a água oxigenada? Ah, Takai, mas eu compro água oxigenada como emulsão reveladora, a OX, oxidante, não importa o apelido que você vai dar. O nome químico deste ativo é H2O2, peróxido de hidrogênio. Quando você pega uma embalagem como a nossa aqui é 900 ml, a gente não está falando de 900 ml de H2O2. Estamos falando que aqui, 10 volumes, 3% de H2O2. Veja só, nesse 900 ml, somente 3% desta quantidade de 900 ml tem peróxido de hidrogênio. Então, olha só, cada água oxigenada, nós compramos por volume. Veja a diferença, o volume 10, 5, 20, 30, 40, cada volume corresponde a um percentual de peróxido de hidrogênio que contém naquele conteúdo. Então, a partir do momento que eu tenho aqui 900 ml de água oxigenada, antigamente a água oxigenada era vendida por litro. Hoje as embalagens têm 900 ml, por quê? Para que esses 100 ml seja são normas que agora a gente tem que seguir, para que essa quantidade aqui
fique em espaço na embalagem, exatamente por causa da estabilidade do peróxido de hidrogênio. Então são normas. Então se você pegar todas as embalagens, você acha que você está comprando 1 litro, não é 1 litro, é 900 ml, 900 e poucos ml, exatamente porque nós precisamos de uma quantidade livre na embalagem por ser um peróxido de hidrogênio, tá? Vamos lá. Então aqui significa que 3% desses 900 ml aqui, 3% é pouquíssimo, é H2O2. Takai, e os outros 97% que ocupam o espaço aqui desta embalagem? É água, agentes hidratantes, estabilizantes, tudo para que a água oxigenada esteja completa dentro das qualidades que cada marca oferece. Então, 3% de concentração de H2O2 equivale a 10 volumes. Quando eu falo de 20 volumes é o dobro de 10 volumes. Automaticamente eu já entendo que é 6% de concentração. Ou seja, eu tenho o dobro da quantidade de H2O2, de peróxido de hidrogênio nessa formulação, que vai então dizer que essa água oxigenada é de 20 volumes. Se o peróxido de hidrogênio for a 9% de concentração na água oxigenada, então você vai ter 30 volumes. E se você tiver 9% de concentração de H2O2, de peróxido de hidrogênio, nessa formulação, você tem uma água oxigenada de 40 volumes. Existem água oxigenada de 5 volumes, que equivale a 1,5% de peróxido de hidrogênio. O que é essa função? Vamos entender. Peróxido de hidrogênio não é água de torneira. Então não adianta utilizar água de torneira ou água filtrada ou a melhor água do mundo achando que você vai substituir a água oxigenada. Não substitui. Então a partir daí eu já entendo que não vou misturar água com coloração. Eu não vou misturar água com tonalizante. Porque água é água. Água não tem peróxido de hidrogênio, que é H2O2. Lembrando também e reforçando que peróxido de hidrogênio é um dos ativos químicos que mais faz a higiene, limpa melhor do que o cloro, tá? Então ele tem o poder de desinfetar. Exatamente por isso que quando você tem um machucado, você vai para o hospital, as enfermeiras vão limpar a sua ferida com água oxigenada de 10 volumes, tá? Então vamos lá. Água oxigenada, qual é a função do peróxido de hidrogênio? Vou explicar a função específica para coloração, porque é o nosso tema de colorimetria e é a dica que eu vou dar hoje. A água oxigenada, quando você mistura com a coloração, com a bisnaga da coloração, vamos entender cada procedimento químico. O peróxido de hidrogênio tem o pH ácido, que por incrível que pareça, as pessoas acham que a água oxigenada abre a cutícula, dilata as cutículas. Não. A água oxigenada tem um pH ácido. Quem dilata as camadas cuticulares para fazer com que a coloração, os pigmentos que estão contidos dentro da bisnaga, sejam levados para o fio de cabelo e lá aconteça a revelar o pigmento cosmético e acoplar, é o peróxido de hidrogênio. Mas para que a água oxigenada entre, acesse o córtex, faça a solubilização, o clareamento da melanina do cabelo da nossa cliente ou nosso cabelo e leve esses pigmentos cosméticos, revelem e fixem esses pigmentos cosméticos, esta é a função do peróxido de hidrogênio. Mas para isso eu preciso passar uma barreira. Essa barreira do cabelo é a camada cuticular. Lembrando que as camadas cuticulares, nós temos nos nossos fios de 4 até 11 camadas cuticulares. As cutículas do nosso cabelo são translúcidas, ou seja, não tem cor. Então, não é quando você colore um cabelo, você não está colorindo a camada cuticular. Você está colorindo a parte interna, o córtex. Você está alterando a melanina, que é a cor natural que o nosso cabelo tem, por conta dos melanócitos, que são as células que produzem a melanina e que são depositadas na haste capilar. Então, a coloração, a junção da cor com a água oxigenada tem funções específicas. Vamos lá, vamos revisar de uma forma simples. Na bisnaga da coloração, na bisnaga, nós temos pigmento, os agentes hidratantes, que são o veículo. Esse veículo pode ser em pó, pode ser coloração em pó, em creme ou líquida ou em gel. Alguns benefícios, algumas matérias-primas hidratantes que vão fazer com que a coloração tenha uma menor ação agressiva, que agrida menos tanto o couro cabeludo como a haste capilar. Só que o que tem na coloração, na bisnaga?
nós temos o agente alcalino. Então, ou seja, o agente alcalino que dilata as camadas cuticulares não está no peróxido de hidrogênio. A água oxigenada tem um pH ácido. Ele por si só, ele na verdade fecha a cutícula, ele não abre a cutícula. Só que aqui não tem benefícios para hidratar, para reconstruir, nada disso, tá? O pH dele é ácido. O que é alcalino está na bisnaga, que é conhecida como amônia. O pH da amônia, matéria-prima, é 10.0. O pH da amônia nas colorações, por conta dos agentes hidratantes, por outras coisas que a gente adiciona na bisnaga, tem um pH entre 8,5 a 9. Esses agentes alcalinos que estão na bisnaga da coloração faz com que tenha a dilatação da camada cuticular. Então é a amônia ou a etanolamina que está presente nos tonalizantes. Amônia ou etanolamina são agentes alcalinos e são eles que dilatam a camada cuticular. Dilatando a camada cuticular, a água oxigenada que você misturou nesta coloração vai entrar, vai clarear, solubilizar a melanina, a cor natural do cabelo. Depois, a água oxigenada vai levando então para dentro do cabelo, para o córtex, o pigmento cosmético. Ele vai revelar esse pigmento cosmético, então é agora que a mágica acontece. É agora que, se você aplicou 1.0, ou 9,89, ou 7.0, ou 6.32, é agora que essa cor vai ser revelada dentro do córtex. A parte seguinte, essa cor cosmética com a cor natural do nosso cabelo clareado por conta do peróxido de hidrogênio vão se unir. Nós chamamos isso de acoplamento. E agora surge a nova cor. O que a colorimetria faz? Ela vai nos ensinar qual é a cor da melanina que solubilizou, qual é a cor que clareou, somada à cor cosmética, esse acoplamento, qual é a nova cor que nós acabamos de criar no cabelo da nossa cliente. Isso é colorimetria, isso é TKSK Color Experience, onde você vai ter a experiência na cor, você vai entender tudo sobre o que nós vamos oferecer em colorimetria, essa parte base. Então vamos lá, revisando então, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, misturada à coloração cosmética, cria uma união. O que acontece nesta união? Dilatação da camada cuticular, leva-se então os pigmentos cosméticos, revela, acopla e agora criamos uma nova cor. A cor que a nossa cliente deseja. Para a gente alcançar o que ela deseja, depende de uma matemática simples, que é o que ensinamos na colorimetria TKSK. Coisa bem simples para você entender. Vamos lá. Precisamos respeitar tempo de pausa? Sim, por causa de que todo esse procedimento químico que eu acabei de explicar para vocês, eles precisam acontecer aonde? Não é na cumbuca, é na haste capilar. Então, outra dica, não podemos passar mais de 12 minutos sem que aquela coloração esteja na cabeça da nossa cliente. Então, essa história de que misturou a cor, depois bate um papo no telefone, ou deixa aquela coloração lá oxidando na cumbuca, ela está estragando na cumbuca. E todo esse procedimento químico que eu falei que acontece no cabelo, está acontecendo na cumbuca. Então, a coloração não está no cabelo. Então, essa história de que usar o restinho da coloração para puxar para as pontas, tá errado. Você está usando uma coloração que já estragou. Aquilo que era para acontecer no fio, aconteceu na cumbuca. Então o pigmento já está grande, tudo aquilo que era para acontecer no seu cabelo, aconteceu na cumbuca. Então nós temos um tempo de 10 minutos para aplicar essa coloração, no máximo 12 minutos. Então se você tem dificuldade de aplicar a coloração de forma rápida, eficaz, treine. Porque a coloração tem que fazer efeito no cabelo da sua cliente. É isso, gente. O nosso tema de hoje é uma dica sobre coloração, fundamentos básicos da coloração, que a gente vai compreender como que funciona e respeitar o processo químico, o tempo de pausa e para a gente conseguir não somente a satisfação, mas a excelência no nosso serviço. Takai Sasaki para vocês, TKSK Color Experience, exatamente para vocês conhecerem um pouquinho mais. Corram para o nosso canal do YouTube, Takai Sasaki, ou para o meu Instagram, o IGTV, tem vários vídeos no IGTV, várias dicas, acompanhe a gente para você saber um pouquinho mais sobre o universo de colorimetria e terapia capilar. Até mais!